tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Vou pedir, se inscreve aqui, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário se você quer que canais como esse cresçam, né? A gente tem poucos canais falando de mestrado, doutorado e vida de mestrando e de doutorando, então eu conto com a tua participação aí para me ajudar a fazer o canal crescer e essa informação chegar a mais pessoas. O tema do vídeo de hoje, como tá na thumb, vocês já viram, é a entrevista do mestrado. Como é que acontece uma entrevista do mestrado? Bom, a minha entrevista do mestrado foi uma entrevista online. Tinha a possibilidade de fazer a entrevista presencial e tinha a possibilidade de fazer a entrevista online. Eu optei pela entrevista online porque no dia da minha entrevista eu estava num evento em Porto Alegre, no TDC de Porto Alegre, eu estava coordenando uma trilha lá e também ia palestrar, então eu optei por fazer a entrevista de lá. Eu passei um perrengue que vocês não têm noção. Eu tava toda organizadinha pra fazer a minha entrevista e eu esqueci os fones de ouvido. Ainda bem que o pessoal lá da tecnologia foi muito gente boa, me emprestou um fone e eu consegui fazer a entrevista do mestrado. E como vocês já sabem, eu passei na prova do mestrado, né? E tô aqui terminando o primeiro ano já do mestrado das disciplinas obrigatórias. Como foi a minha entrevista? Bom, ela foi por Skype e ela teve 3 professores na minha banca. Um dos meus professores da minha banca veio a ser o meu orientador depois. Meu curso, né, para quem não acompanha o canal e já não conhece e não sabe, eu faço Patrimônio Cultural e Sociedade na Univille, na cidade de Joinville, uma universidade particular. Inclusive tem um vídeo aqui que eu falo sobre escolher a universidade pública e fazer a universidade particular. Eu optei por universidade particular. Eu também trabalho nessa universidade, então me ajudou no quesito de organizar a minha agenda, conversar com o chefe, essas coisas todas para que eu pudesse então fazer esse mestrado. Na minha entrevista, uma das dicas que me deram e que eu dou para vocês é sobre interdisciplinaridade, se o mestrado de vocês for um mestrado interdisciplinar. Tenham em mente o que é interdisciplinariedade e como ela se aplica no teu mestrado. Na minha entrevista foram feitas algumas perguntas. Uma delas é o que eu achava do mestrado, quais os meus objetivos profissionais com o mestrado, e aqui é muito importante a gente responder que a gente tem o interesse de ser pesquisador da área, né? Eu sei que muita gente faz mestrado para ser professor de graduação, pós-graduação, mas um dos objetivos do mestrado também é a pesquisa, né? Então, eles têm interesse que ao longo do teu curso, pelo menos desses 2 anos de mestrado, você faça pesquisa, publique artigos, contribua na cena acadêmica, né? Então, é muito importante vocês terem em mente que um dos objetivos de vocês é ser pesquisador da linha de pesquisa que vocês optaram pelo mestrado. A minha linha de pesquisa é Patrimônio e Cultura Digital. Eu estou estudando primeiro bem de cultura digital patrimonializado pela Unesco. E isso está muito ligado com a minha área de pesquisa. Uma segunda pergunta que fizeram foi qual era o meu objetivo de pesquisa no mestrado? O que eu queria pesquisar? No mestrado que eu entrei, a gente não precisava ter o projeto pronto. A gente tem 2 disciplinas que trabalham com mestrado, com projetos, né, propriamente dito. Então, eu não tinha a obrigação de ter um projeto pronto, mas eu tinha que ter uma ideia, um pré-projeto. Isso já estava mais ou menos desenhado, só que o meu projeto mudou ao longo do ano, porque a minha ideia era pesquisar cultura digital e patrimônio digital, só que a gente não tinha nenhum patrimônio digital reconhecido pela Unesco na época, em novembro e dezembro do ano passado. Esse patrimônio foi patrimonializado agora em abril desse ano. Então, o meu projeto de pesquisa aí teve alguns ajustes que é normal durante o processo de mestrado, tá? A gente entra com uma ideia, o orientador vai lapidando, a gente vai mudando um pouco de ideia. Às vezes muda completamente de ideia e não tem problema nenhum, porque aí o projeto ou o pré-projeto da entrevista é para a banca perceber se tu tem alinhamento com o que o curso quer de vocês. Então, tenham em mente tema, problema, objetivo geral, objetivo específico do que vocês querem pesquisar para que vocês tenham uma entrevista assertiva. Uma outra pergunta, e eu volto, é a da interdisciplinariedade, né? A minha formação é interdisciplinar. Eu sou formada em Direito, fui advogada, passei na prova da OAB, mas exerci a profissão pouco tempo, não me adaptei, não gostei da área. Migrei para gestão, fiz uma pós em gestão de recursos humanos e gestão estratégica, fiz um MBA em gestão de projetos, trabalho com educação e trabalho com gestão. Então, a minha linha de formação já é interdisciplinar. E qual é o meu objetivo de pesquisa com essa minha linha? É me tornar alguém que vá trabalhar pelo patrimônio
no Brasil, né? Em especial da cultura digital, que é algo bastante recente, veio dos anos 80 em diante. A gente tem agora, primeiro reconhecido pela Unesco, né? Lá na Finlândia, que está em processo lá na Alemanha. Mas como é que fica essa comunidade virtual aqui no Brasil? Então, todas essas questões são importantes para que a gente trabalhe dentro da entrevista de mestrado. É importante também que vocês leiam, né, os textos da bibliografia da prova escrita, que a gente conversou no vídeo anterior, para que vocês tenham também fundamentação teórica em relação a isso. Quanto mais preparados, mais vocês conhecerem da área de pesquisa que vocês estão fazendo, melhor a entrevista. Bom, são algumas dicas, né, da entrevista, vídeo curtinho. Se vocês quiserem saber mais da minha entrevista, quiserem que eu traga alguém para falar também da entrevista de mestrado, só entrar em contato comigo aqui pelos comentários e depois deixa aqui também o seu relato. Como foi a sua experiência? Quais foram as perguntas que te fizeram? A minha experiência numa universidade particular, como eu já disse pra vocês, e a minha entrevista foi bem curtinha, foram só 20 minutos de entrevista. Então eu tive mais ou menos aí esse tempo para responder essas 3 ou 4 perguntas que me fizeram. Como eu disse, a minha banca tinha 3 integrantes, 3 doutores em patrimônio, né? E eles me questionaram bastante em relação a isso. No final, eles me pediram para eu contar um pouquinho da minha trajetória profissional nos minutinhos que me restavam. Como a entrevista foi via Skype, ela aconteceu no prazo marcado, tudo certinho, eu não tive nenhuma intercorrência tirando o fone de ouvido que eu contei para vocês no começo, e deu tudo certo. Depois da prova escrita, a gente esperou aí realmente a classificação do mestrado e, consequentemente, depois a matrícula. Então, a última etapa do meu processo seletivo foi, de fato, a entrevista. Então, eu tive a inscrição, onde eu submeti meu memorial descritivo, que a gente já conversou, e o currículo Lattes, que a gente já conversou. Depois eu tive a prova teórica, que a gente também já conversou sobre prova teórica, mas se vocês tiverem dúvidas, é só comentar aqui. E, por fim, a entrevista. Então, essas foram etapas do meu processo seletivo. Depois disso, graças a Deus, foi só correr para o abraço. E esse ano, ó, muito estudo, muita correria, 3 artigos publicados. Depois eu vou contar mais um pouquinho para vocês também como funciona a publicação de artigos em eventos e etc, que eu acho que é bem importante e é um dos pré-requisitos da minha qualificação de dissertação. A gente também vai ter um vídeo aí falando de qualificação de dissertação. De tese eu não tenho como falar porque eu não cheguei lá ainda. Quando eu chegar eu conto pra vocês. Eu ainda tô no mestrado, falta aí 1 ano pra terminar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês e até mais. Tchau, tchau.